Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 18. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a história de procedure de inserir pessoa física. Vou abrir meu SQL Server Express 2012. Conectar. Databases, professor Drauzio. Então aqui eu tenho as tabelas, todas prontas. E nessa aula de hoje eu vou começar a inserir dados nessas tabelas. Então nós já colocamos alguns dados em algumas tabelas de tipo, que é pessoa tipo, situação e operação. E hoje vamos começar na mesma ordem que eu comecei a criar as tabelas. Então, se vocês olharem nas minhas aulas, a primeira tabela que nós criamos foi a de pessoa, aí a de pessoa física. Então vamos fazer uma procedure para inserir dados aqui na pessoa física. E vamos colocar já algumas pessoas físicas aqui no banco. Então, para isso, eu vou criar história procedure. História de procedure é legal que você cria uma vez. E aí, sempre que você precisar inserir dados nessa tabela, você chama procedure. Então, vamos aqui na pasta. Então, estou dentro de professor Drauzio. Aí, vem aqui na pasta programabilidade, que é onde ficam as coisas do programador. E vou na pasta história de procedures. Então, ó, não tem nenhuma procedure, tá vendo? Elas estariam com os nomes aqui, então está vazio. Vamos começar a criar a nossa primeira história de procedure. Pessoal, eu gostaria que quem não assistiu, assistisse duas aulas minhas, que são a aula de criar uma história de procedure básica de inserir e a aula de criar uma história de procedure com tratamento de exceção e de transação. Porque nós vamos usar esses dois conceitos aqui e eu vou explicar mais de forma mais direta. Tá? E nessas duas aulas eu expliquei de forma detalhada. Então estou colocando aqui na descrição desse vídeo os links para essas duas aulas e depois vocês assistam para complementar antes de fazer essa história de procedure. Quem já assistiu, quem já fez alguns procedures, que já acostumou, então não precisa assistir. Então vamos começar a criação da procedure. Para criar uma nova procedure, eu vou em professor Drauzio, botão direito, new query. Vou criar uma procedure do zero. Cliquei na minha base do professor Drauzio, nova consulta. Ele abriu aqui o espaço para digitar a consulta. Então vamos lá. Primeira coisa, estrutura básica de uma procedure. Ó. Vou aumentar o zoom aqui embaixo, aqui está 100%, eu vou aumentar um pouco, para 200. Como é que é? O que eu quero fazer? Eu quero criar um procedimento chamado SP, pessoa física, inserir. Então, como é que é criar em inglês? Create, procedimento, procedure, o nome dele. Como é que eu vou chamar esse procedimento? Eu vou dar o nome que eu quiser. Então, vai ser USP de usuário história de procedure, pessoa física, inserir. Enter, S, begin, é o começo, e end, o fim. Então está pronta a estrutura mínima de uma procedure. Aqui eu vou colocar os parâmetros de entrada, que são os campos que eu vou passar para ela inserir, e aqui eu vou escrever o corpo desse procedimento. Então vamos começar com os parâmetros. Quais parâmetros nossa procedure vai ter? Como é que eu faço para saber isso? Eu vou olhar a tabela que vai receber os dados, né? Então vai ser interessante essa procedure, não tem nas minhas aulas eu explico lá como é que cria tudo, mas sempre com uma tabela. Aqui eu vou fazer a inserção em duas tabelas, então vai ser uma aula interessante, um conteúdo diferente. Então qual que é a primeira tabela que eu vou inserir? Na de pessoa. Então, ó, só para lembrar como é que é de pessoa. A de pessoa só tem o ID, lembra que o ID é autoincremento, ou seja, eu não preciso passar o ID. Ele vai e gera um ID sozinho para mim. E o tipo, lembra que o tipo nós cadastramos dois na aula passada, um é física, dois é jurídica. Então o que eu falo? Eu falo assim, insere para mim um registro na tabela de pessoa, e eu quero de uma pessoa do tipo física, eu só passo o número 1 para essa tabela, ela vai, insere e me devolve o ID. Eu pego esse ID e venho para outra tabela. Então, inseri já na primeira, vou vir para a segunda é de pessoa física. Aí, seria o ID1, Drauzio. Aí eu falo, opa, então vem aqui na de pessoa física, o ID1, que é o ID da pessoa que eu acabei de inserir aqui, que é 1. Aí eu vou lá, o nome dela é Drauzio, CPF é esse, RG e data de nascimento. Terminei de inserir nas duas, finaliza a procedure. Então é assim que funciona. Como esse ID vai ser gerado de forma automática, eu tenho que devolver ele para a tela, para quem chamar, para a pessoa que chamou essa procedure, para ela saber qual que foi o ID inserido. Tá? Então nós vamos devolver esse ID gerado, que vai ser gerado dentro da procedure. Então vamos lá, quais são os parâmetros? Os parâmetros vão ser esses campos que a tabela precisa, né? Então, como ela precisa do nome, CPF, RG, data de nascimento, o ID não precisa, que gera sozinho aqui em cima.
E o tipo não precisa, porque como nós estamos falando que é uma pessoa física, uma procedure de pessoa física, o tipo eu vou fixar ele aqui dentro da procedure, que vai ser o tipo 1, que é só para pessoa física. Ou seja, essa story procedure é para pessoa física. Então, eu vou precisar dos parâmetros. Vou fazer o primeiro. Lembra como é que faz parâmetro? Começa com arroba, então vou colocar aqui arroba. O nome do parâmetro, que normalmente eu coloco o mesmo nome do campo, que dentro da tabela chama nome. As é, aí o tipo que ele é. Então, que tipo que ele é? O tipo, pessoal, sempre você vai usar o mesmo tipo aqui da tabela. Se aqui na minha tabela o tipo é um varchar de 50, aqui também vai ser um varchar de 50, porque ele vai entrar por esse parâmetro e vai ser colocado ali dentro. Então, tem que ser o mesmo tipo. Então, vou colocar aqui, ó, varchar de 50. Vírgula, coloca os próximos campos. Então, essa procedure vai ter o nome, que é um varchar de 50, vai ter um CPF, que é um varchar de 11, vai ter um RG, que é um varchar de 20, e a data de nascimento, que é uma data. Então, esses 4 campos são os campos que eu ensino na tabela de pessoa física, e está pronta a parte de parâmetros. Agora, nós vamos trabalhar aqui no corpo da procedure. Então, vamos vir aqui para cá agora, fazer o corpo. Então, como é uma procedure que envolve 2 tabelas, então eu tenho que inserir na primeira e depois inserir na segunda, eu vou trabalhar com controle de transação. Então, nessa aula que eu indiquei aqui na descrição desse vídeo, é legal vocês assistirem, que explica bem detalhado como é que isso funciona, por que usar e todos os conceitos. Mas de forma resumida é assim, eu tenho 2 tabelas. Se eu inserir a informação na primeira e por acaso der erro na hora de inserir na segunda, ele desfaz a inserção da primeira e anula a ação. Ou seja, ou dá tudo certo ou ele não faz. Por isso que é importante usar a transação. Então vamos usar o controle de transação. Como é que funciona? Antes de implementar a transação, eu tenho que colocar o controle de exceção. Porque se der algum erro no meio do caminho, ele vai desfazer tudo que ele já fez e vai me avisar o erro que aconteceu. Então vamos começar, antes de pôr o controle de transação, vamos colocar o controle de exceção. Então nós estamos trabalhando com 2 conceitos. Exceção e transação. Lembrando que quem não assistiu, para agora, já assiste antes de continuar, porque esse conceito não é tão simples e é legal saber a teoria dele, o conceito dele, antes de fazer. Então vamos lá, como é que eu faço o controle de exceção? Como é que é controle de exceção em qualquer linguagem de programação que você conhece? É aquelas 2 palavrinhas chaves, né? Try, um pouco em cima, barra catch, tente e capture. Então aqui no SQL Server a mesma coisa. Begin, começa a tentar e termina de tentar. Começa a capturar se der algum erro e termina de capturar. Então a mesma coisa, tá vendo? Então aqui dentro eu vou colocar o código que eu quero fazer e aqui, se der algum erro, ele vai capturar e vai tratar aqui. Tá? De forma resumida, é assim que funciona. Então vamos colocar aqui dentro, se der o erro aqui dentro, daqui a pouco a gente implementa. Vamos falar agora da transação. Então dentro da seção aqui, eu vou colocar o controle de transação. Ou seja, aqui dentro que eu vou fazer os inserts, se der algum erro ele desfaz. Então vamos lá, eu quero começar uma transação. Ó. Começar é begin, begin tran, começa a transação. E aqui se der tudo certo, eu dou um commit tran. O que é commit? Ele efetiva a transação. Ó, se der tudo certo, efetiva. Tá, deu tudo certo. E se não der certo? E se der um erro e vir aqui para baixo? Ó? Eu tenho que pôr uma linha aqui, que é uma linha que fala assim, ó, se der algum erro, você desfaz tudo que você fez. Você volta para trás, rollback, tá? Desfaz. Então, vou falar que é para rollback tran, quer dizer, desfaz a transação. E aqui está pronta a minha estrutura, pessoal. Então, quem não assistiu, repito, assiste a aula, que lá eu explico mais devagar, de forma mais detalhada. Mas, enfim, de forma resumida, aqui está o controle de exceção, que ele vai tentar fazer, e aqui ele captura se der erro. Se ele conseguir entrar aqui dentro e der tudo certo, aqui começa a transação e aqui termina. Ou seja, ele vai fazer tudo que está aqui dentro, que eu vou escrever agora, e se ele conseguir fazer tudo isso, aí ele vai, aplica isso que ele fez no banco. Se ele não conseguir dar erro em alguma das linhas, ele vem aqui embaixo e desfaz tudo que ele havia feito aqui no meio. Então, de forma resumida, ele não faz nada. Ou dá tudo certo ou não faz nada no banco. E aqui embaixo, então, aqui na parte de exceções, se der tudo errado, eu vou colocar uma linha aqui para ele devolver a mensagem de erro. Essa linha vai ser um select. Ó. Select error message. Esse error message é uma função do SQL Server que pega o erro e devolve uma frase, uma mensagem com o erro que aconteceu.
E as retorno, as é um apelido que eu dei. Então ele é o campo retorno. Então se der algum erro, eu faço um select, apelido esse select de as retorno e ele me devolve uma coluna chamada retorno com a mensagem dentro. Então essa é a estrutura mínima que você precisa para controlar a exceção em transação. Com essa estrutura, eu garanto que o meu banco vai ficar sempre legal, nunca vai acontecer de inserir um registro na tabela de pessoa, mas na hora de inserir na pessoa física ele deu o erro e não inseriu. Aí eu perdi um ID, ficou lá na pessoa inserida. Tá? Então isso não vai acontecer. Ou ele insere nas duas ou ele não insere. Então vamos começar agora a parte de inserir realmente no banco. Então essa parte nós vamos fazer aqui no meio do controle de transação. Então vou colocar aqui, dar uns espaços aqui. Então vamos lá, o primeiro passo. O primeiro passo é inserir na tabela de pessoa, né? Então vamos fazer essa inserção. Então como é que é inserir em inglês? Insert, inserir, dentro, em inglês é into, TBL pessoa, a tabela de pessoa. Qual campo? O ID eu não preciso passar, que o ID ele é autoincremento. Então vou vir aqui do lado só para vocês verem, tem esses dois campos, ó. O ID da pessoa e o ID pessoa tipo. O ID não precisa, o autoincremento gera sozinho. A gente colocou que ele era identity quando a gente construiu. Então só preciso falar o tipo. Que tipo que eu quero? Lembra que 1 é pessoa física e 2 é jurídica? Por que eu estou falando isso? Ó? Aqui na última aula, a gente veio aqui na tabela pessoa tipo, ó, que é essa tabela. Se eu der um botão direito de top 200 rows nela, para ver o que tem dentro, ó, nós fixamos que 1 é física e 2 é jurídica. Então, nesse caso, como nós estamos fazendo uma procedura de pessoa física, nós vamos passar 1 para ela. Então, vamos lá. Inserir dentro da tabela de pessoa, qual campo? Só o ID, pessoa tipo. E quais valores? Quais valores? Pessoal, se eu estou falando que eu quero pôr esse campo aqui, aqui eu coloco o valor desse campo. Então, eu vou colocar 1. E 1 é igual a pessoa física. Então tá pronto. Tá vendo? A inserção na primeira tabela tá pronto. Pessoal, ponto e vírgula. Agora eu estava lendo o material de SQL Server. Ele fala que é boa prática começar a utilizar o ponto e vírgula quando termina de fazer. Então eu estou começando a utilizar, não tinha o hábito de utilizar. Então sempre que eu lembrar eu vou utilizar. Que é uma boa prática colocar o ponto e vírgula no final dos comandos que você faz no SQL Server. Feito isso aqui, beleza, pessoal, acabou de inserir. Então, ele inseriu na primeira tabela. Quando ele terminar de fazer essa inserção, ele gerou um ID para esse registro. Eu tenho que pegar o ID que ele gerou e colocar dentro de uma variável, para usar na outra inserção que eu vou fazer aqui embaixo. Então, vamos declarar uma variável aqui, antes do insert aqui em cima, ó, vou declarar uma variável aqui, ó. Como é que eu declaro uma variável dentro da procedure? Declare, que é declarar, o nome dela, arroba, vou chamar de ID pessoa, e o tipo, as int, ponto e vírgula. Então aqui eu acabei de declarar uma variável, ó, uma variável local que está aqui dentro da procedure e vai ser usada aqui dentro. É como se fosse declarar uma variável dentro do C# lá, sabe? E agora eu vou usar ela, então eu vou setar um valor dentro dela. Como é que eu faço? Acabou de passar por esse insert, agora eu sei qual ID inseriu. Então eu vou fazer o set aqui, ó. Set, setar, essa variável que eu criei agora, igual ao valor. Pessoal, como é que eu faço para pegar o código que foi inserido na tabela de pessoa? O SQL Server, nosso amigo, ele tem uma funçãozinha que você coloca aqui, ele te devolve essa informação. Essa função chama @identity. Ou seja, o identity ele retorna o ID que acabou de ser inserido na última tabela que você inseriu, que tinha ID automático, autoincremento. Então ele fica guardadinho dentro dessa, é como se fosse uma caixinha, e você acabou de fazer a inserção aqui, ele fala assim, opa, inseriu um número novo, eu vou e coloco na caixinha. Então esse @identity é uma função do SQL Server que te devolve o ID autoincremento da última inserção que você fez nessa conexão, dessa procedure. Tá? Então ele sempre vai guardar o último ID. Então a partir de agora, nessa linha, eu tenho aqui o ID que inseriu. O que eu faço? Vou lá e faço o insert na próxima tabela. Então vamos fazer o insert na outra tabela. Aqui eu vou falar que é o segundo passo, ó, que é inserir na tabela TBL pessoa física. Então vamos lá, como é que é inserir? Vou minimizar aqui do lado só para diminuir um pouco aqui, ó. Então vamos lá, inserir, insert, que é inserir em inglês, dentro, into, inserir dentro, da onde eu quero inserir, da tabela TBL pessoa física,
Abro parênteses, quais campos eu quero inserir? Então, pessoal, quais campos eu vou inserir? Ó? Eu vou inserir todos eles. Ó, o ID, que eu vou colocar o ID que eu inseri na outra tabela, nome, CPF, RG e data de nascimento. Vou minimizar agora aqui para ficar mais espaço para ver. Ó. Olha lá, pessoal. Então, inserir dentro da tabela pessoa física o ID da pessoa, que esse ID tem que ser o mesmo que eu coloquei na outra tabela. Ó. Então, eu não acabei de guardar aqui nessa variável que eu declarei. Então, está aqui dentro essa informação. O nome vai vir da onde? O nome vai vir lá de cima. Ó. Essas informações vão vir daqui. Ó. Vão vir de fora da procedure. Ó. O nome, CPF, RG, data de nascimento vai ser passado quando for executar ela. Então, nome, CPF, RG e data de nascimento. Então, está aqui todos os campos que eu preciso inserir. Então, falei da inserção, agora vamos falar os valores. Quais são os valores? Values. Na mesma ordem que eu coloquei aqui os campos, eu tenho que colocar os valores que vão ser colocados dentro deles aqui. Então, qual que é o primeiro campo? ID pessoa física. Vou pegar, então, a minha variável que tem o ID que guardou que foi inserido. Vírgula. O próximo campo, qual que é? O nome. O nome eu vou pegar lá em cima o parâmetro. Ó. Então, os próximos campos são esses 4. Então, eu vou colocar esses 4 lá. Ó. Copiar nome, cola aqui, nome, vírgula, CPF, RG e data de nascimento. Então, está pronto e ponto e vírgula no final que acabou o insert. O insert, eu dei Enter para ficar fácil para vocês verem, tá? Então, aqui não tem problema nenhum. Pode deixar na mesma linha se quiser, pode deixar como você achar melhor. Tá pronto então a parte de inserção e agora para finalizar eu vou dar um select devolvendo esse ID que foi utilizado, que foi criado. Para quê? Quando eu usar essa procedure e inserir nela, ela me devolve o número que foi inserido, eu pego esse número e uso na tela. Então eu vou fazer um select nessa variável, select, o nome dessa variável que eu usei ali em cima, que vai estar com a informação dentro dela, as eu vou apelidar de retorno, ponto e vírgula. Então, tá vendo aqui, ó, se der tudo certo, ele vai me devolver esse ID que vai dar o nome de retorno. Se der errado, ele me dá uma mensagem de erro aqui embaixo que ele também deu o nome de retorno. Então, em qualquer uma das situações, ele vai devolver uma coluna chamada retorno com um registro dentro, ou uma mensagem ou um número que foi inserido. E está pronta a nossa procedure. Tá vendo que a parte de inserção em si, ó, ela é pequena, tá vendo? É só essas linhas aqui. Agora tem que ter toda a estrutura de controle de transação para você conseguir gerenciar se der algum erro no meio do caminho para não perder essa informação. Então vamos dar uma relida, ó, criar uma procedure, coloquei o nome dela, as variáveis estão aqui, as o começo, aqui eu estou falando que é o começo, begin try, começo do tratamento de exceção, começo da transação, fiz a inserção nas duas tabelas, finaliza aqui a transação, finaliza o tratamento de exceção, e aqui embaixo, caso ocorra um erro, como é que ele vai tratar o erro? Ele vai desfazer a transação e vai dar um select devolvendo a mensagem de erro. A parte de insert, como é que eu fiz? Eu declarei uma variável então aqui chamada ID pessoa, fiz o insert na tabela de pessoa primeiro, ó, que é a primeira tabela, e já passei fixo 1, que é pessoa física, que é do tipo física, que essa procedure é de pessoa física. Em seguida, eu peguei o ID que foi gerado e coloquei aqui dentro do ID pessoa. E em seguida, eu fiz o insert na outra tabela que é de pessoa física. E para terminar, dei o select jogando o campo que foi inserido como o nome de retorno. E está pronto então a nossa procedure. Vamos executar para ver se ele cria certinho. Então aqui tem o botão execute, ele vai executar esse script e vai criar ela aqui dentro. Execute. E aqui você deu comando completado com sucesso. Quer dizer que a procedure foi criada. Então posso fechar no X aqui. Vou vir aqui agora em Object Explorer de novo. Vou vir aqui em Storage Procedures. E aqui tá vendo que ela não está aparecendo ainda? Para ela aparecer eu tenho que dar o refresh. Lembra que eu falei sempre nas aulas de banco de dados? Que quando eu executo o script aqui, ele vai criar lá no banco. Mas essa ferramenta não atualizou ainda. Então eu vou dar um botão direito aqui em Storage Procedures. E vou na opção Refresh, que é atualizar. Então ele vai atualizar para mim. E ele atualizando, ele já vai exibir aqui o nome da procedure. Olha lá, apareceu aqui. Se eu quiser olhar ela, modificar, eu dou um botão direito, modificar, modify. Aí eu consigo ver o código da procedure de novo. Só dar um botão direito nela, modify.
Olha lá, se eu vim aqui agora, vocês podem ver que ele coloca esses comentários aqui no começo, mas eu posso até apagar. A partir do alter, ele coloca alter por quê? Porque agora eu não vou mais criar essa procedure, ela já existe, eu vou estar alterando ela. E aí ela mostra tudo como foi criada, do mesmo jeitinho, até os comentários que eu fiz estão aqui para você, caso você queira depois dar uma olhada, editar, alguma coisa, está aqui prontinha. Bom, então pessoal, está criada a procedure. Eu vou mostrar mais um negócio na procedure que eu acho que talvez até muito cedo para mostrar, mas eu vou mostrar já, porque de repente quem já está mais adiantado, quem já entendeu legal, já é um recurso interessante. Vamos modificar ela, então vou dar um botão direito na procedure e vou em modificar, modify. Eu vou demonstrar isso porque esse aqui é um recurso bem poderoso que você pode precisar muito no dia a dia. Então vamos supor o seguinte, aqui a procedura está prontinha. Vamos supor que o CPF, eu não quero que deixe cadastrar 2 CPFs dentro dessa tabela. Tá? Existem várias maneiras de você fazer esse tratamento. Uma delas é criar um índice único lá na tabela, que eu não mostrei, mas como já está tudo criado, eu não vou lá criar agora, posso mostrar numa outra aula. E uma outra forma é você fazer isso na procedure. Como essa procedure vai ser a procedure que sempre eu vou utilizar para inserir pessoa física, eu posso tratar aqui nessa procedure para verificar se já existe um CPF lá dentro dessa tabela, não deixar inserir outro. Como é que eu faço isso? Olha que interessante a ideia. Eu não estou dentro de um controle de transação e exceção, eu não tenho o try catch aqui. Então, se eu fizer uma verificação aqui e eu ver que ela está dando verdadeiro, quer dizer, se já existe já, eu posso gerar uma exceção, eu gero um erro aqui dentro, e ele vai lá no final aqui da procedure, ou seja, ele vem aqui, ele não faz a insert da procedure e ele devolve uma mensagem que eu posso personalizar. Então, de repente, vários cenários eu precisei fazer isso. Daqui de dentro do banco eu já mando a mensagem que é exibida lá na tela no C#. Como é que faz isso? Então, vou demonstrar para vocês. Talvez nesse cenário a melhor solução seria criar um índice único na tabela. Então, vamos falar que é a solução mais inteligente, o banco já cuida para a gente. Mas vamos fazer aqui para vocês conhecerem como é que faz isso na procedure. Vai que tem algum cenário parecido que não tem como criar índice, você tem essa opção. Então, como é que você faz? Logo no começo, antes de tudo, ó, aqui antes de declarar a variável, dentro da transação, tá? Tem que estar dentro do begin try e begin tran. Então, logo depois do begin tran, vou dar um enter aqui, vou verificar. Vou fazer um if. Se existir esse CPF, eu não estou passando um CPF aqui como parâmetro, ó, que é o novo, né? Esse aqui que eu quero inserir. Se existir esse número aqui já dentro do banco, eu gero um erro, eu não deixo inserir outro. Então vamos fazer o if aqui, ó. Como é que é se em inglês? If. Se. Aí aqui eu quero saber se existe. O SQL Server tem uma função que chama exists. Então vamos usar ela. Se exists, ou seja, se existir, aqui ele vai verificar se existe. Então esses dois comandos que eu dei, um na sequência do outro, se existir, aí eu quero ver se existe o que? Eu dou select. Select id pessoa física, poderia ser qualquer campo aqui, tá? From, da onde? A tabela pessoa física. Olha lá, se existir o ID dentro da tabela pessoa física, onde, vou diminuir aqui, depois eu aumento o zoom. Where o ID, o CPF for igual ao CPF novo que está chegando. Fecha o parênteses, fecha o outro. Então, olha lá. Se existir, aí eu vou lá e faço select. Seleciono na tabela de pessoa física, onde o CPF é igual a esse. Vamos supor que eu passei o CPF 1. Ele vai na tabela de pessoa física e ele fica, tem o CPF 1? Aí aqui se existir, esse cara aqui devolve verdadeiro ou falso. O verdadeiro se existir, falso se não existir. Se for verdadeiro, ele vai entrar no if e vai vir para a linha de baixo. Senão ele vai pular essa linha e vai para a próxima. Então, se existir, o que eu quero que ele faça, eu vou disparar um erro. Lá no C# faria assim, né? Throw, new, exception. E aí você colocaria aqui a mensagem. No C# faria assim. Aqui, essa parte de exceção, você dispara um novo erro de raise error. Eu quero criar um erro no meu SQL Server, na minha procedure. Aí, essa função, eu passo primeiro a mensagem e vírgula 2 códigos, que eu não vou entrar em detalhes neles, mas é 14,1 que eu utilizo por padrão, que são os códigos
de erro que ele gera uma exceção dentro da história de procedure. E aqui é a mensagem. Então, qual que é a mensagem que eu vou colocar aqui? CPF já existe. E ponto e vírgula. Pronto, pessoal, é isso daí, ó. Então, vou dar só um zoom para mostrar melhor. Olha lá. Se existir o que? Seleciona na tabela de pessoa física, onde... Olha lá, onde o CPF, esse CPF aqui é o campo dentro da pessoa física, e esse outro CPF tem um arroba antes, é o parâmetro que está vindo lá em cima na minha procedure. Então eu estou olhando se tem algum campo lá dentro da tabela de pessoa física que é igual ao campo, ao CPF que eu estou passando agora que eu quero inserir. Se por acaso ele encontrar, ele executa essa linha de baixo aqui, ó. Ele vem e executa essa linha de baixo. Se não, ele já pula aqui para essa aqui. Como só tem uma linha, eu não preciso pôr o begin e o end. Se tivesse mais linhas, eu teria que fazer assim, ó, begin, aí eu colocaria aqui as linhas e terminava end. Então, se tivesse várias linhas, eu faria assim. Posso deixar assim? Posso, ó, não tem problema, tá certinho desse jeito. É que como é uma linha só, para ficar evitando ter duas linhas a mais aqui, eu deleto essa e deleto essa. E aí fica assim. Então, deixa eu comentar aqui, ó, evita, não deixa... inserir CPF igual no banco. Então, tratamento. Tá vendo? Vamos supor que você tem uma tabela que tem vários campos que você não quer que insira, ou você precisa fazer verificação. Ah, se isso for maior que aquilo, ou se isso for menor que isso. E então, se cair alguns cenários, você pega, para você garantir que vai dar certo, você vem e coloca o if e dá um erro embaixo. Por exemplo, um campo valor, não pode ser menor que 0. Vai que a sua tela, por algum motivo, venha falhar e deixe o usuário inserir -1 lá. Aí se você pôr aqui, if, se a quantidade for menor que 0, então você fala, a quantidade não pode ser menor que 0. Então você pode trabalhar com isso que eu ensinei aqui dentro da procedure para você fazer uma série de validações. Tá? Então é aquela história, você valida os dados na tela e você valida os dados dentro do banco. Então essa é uma forma de você validar os dados dentro do banco. Principalmente quando é web, né? Que o web você corre o risco desses dados serem alterados no meio do caminho. Legal, pessoal, vamos executar então para salvar essa informação. Eu vou clicar aqui em execute. Olha lá, comando executado com sucesso, ou seja, o recurso novo que eu ensinei, ele criou. Vou fechar, não preciso salvar. Ele pergunta se eu quero salvar o script, esse texto. Eu não quero, porque ele já está salvo dentro do banco, aí não preciso dele. Então, pessoal, vamos fazer agora uma série de testes, né? Vamos ver se tudo que a gente criou agora funcionou. Então, vou lá no banco Professor Drauzio de novo, botão direito em Professor Drauzio, nova query, vou fazer uma nova consulta. E agora eu vou fazer aqui alguns select só para ver. Então, vamos ver se tem alguma coisa na tabela de pessoas. Selecionar tudo, from TBL da onde? Da tabela de pessoa. Vou executar, apertar o botão execute. Olha lá, tá vazio, ó, não trouxe nenhum registro para mim. Ó. Agora eu quero ver a de pessoa física. Vou selecionar tudo da tabela de pessoa física. Vou grifar. Como eu tenho várias linhas, se eu executar, ele executa todas. Ó. Posso executar. Ó. Se eu executar, ele vai trazer o primeiro select e o segundo select. Tá vendo? Esse aqui foi o primeiro select, esse aqui o segundo. Ah lá, tá as duas vazias. Agora, se eu quiser grifar só o segundo, ó, eu grifo, executa, ele executa só o que está grifado. Se não tiver nada grifado, ele executa tudo. Se tiver grifado, ele executa só o que está grifado. Então, ó, tá vendo? A pessoa física não tem nada. Legal, então vamos inserir agora, vamos fazer um insert. Então, eu quero executar usando a minha procedure. Exec, USP. Ó, vamos ver se o SQL Server já fez a sugestão. Ele não fez a sugestão ainda. Por quê? Porque eu acabei de criar a procedure aqui e ele não colocou em memória que já existe essa procedure no banco de dados. Para fazer isso, para atualizar a memória, é Ctrl mais Shift mais R de refresh. Ctrl Shift R. Aperta aí para vocês verem. Ó. Apertei aqui no meu. Ele atualiza todos os objetos que você acabou de criar, ele leva para a memória e aí aparece aqui na ajuda. Então, ó, se eu digitar de novo agora, USP, ó, olha lá que legal. Ó. Agora ele já apareceu aqui, tá vendo? Porque ele atualizou em memória os objetos novos e aí ele já tem para mim. Então, lá, USP, pessoa física, inserir. Quando eu dou espaço, ele já me fala os parâmetros. Ó. Então, como ele atualizou em memória agora, ele já vai me ajudando. É o nome, o CPF, o RG e a data de nascimento. Então, o nome, vou colocar aqui Drauzio, vírgula.
CPF com 11 campos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só vou colocar simbólico aqui. Vírgula. RG, ele tem 20, mas aí você pode pôr um tanto aí. Vou colocar aí simbólico também. E por último, a data de nascimento. Então, é ano, mês e dia. Então, vou colocar aqui 1982, mês de janeiro, dia 15. E está pronto aqui o meu insert. Então, vai inserir o Drauzio. Vamos executar para ver. Então, Drauzio é o nome, o CPF, o RG e a data. Data é ao contrário, é dia, mês e ano. Tá? Então, vou grifar para não dar o select, para executar só essa linha, e executo. Olha que legal, pessoal. O que ele me devolveu? Lembra lá dentro da procedure que eu falei assim, select, o novo ID gerado, as retorno? Aqui, ó, aquela palavra retorno, tá vendo? É o campo, o nome do campo, retorno. E ele falou para mim, Drauzio, acabei de inserir o 1. Opa, maravilha. Então agora se eu der o select aqui usando o where a pessoa for 1, ó, where ID da pessoa física for igual a 1, se eu der o select, olha ela aqui, ó. Tá vendo? É o ID 1 que acabou de inserir. E lá na de pessoa também, ó, na de pessoa se eu der o where for igual a 1, ele vai ter uma pessoa número 1. Aqui não é pessoa física, né? Pessoa, por isso que where pessoa for igual a 1, se eu der o execute, olha lá. Então a pessoa 1 que é do tipo 1, tipo 1 é pessoa física. E se eu grifar e tentar executar de novo aqui, o que vai acontecer, pessoal? Não vou tentar inserir o mesmo CPF de novo. Eu não fiz aquele if agora há pouco para validar. Vamos ver se ele vai dar mensagem de erro. Então vai ter que vir o campo retorno aqui com a mensagem dentro. Eu vou grifar e vou executar. Olha aqui que veio aqui para mim, que legal. Ó. O CPF já existe. Tá vendo que bacana? Você pode fazer um tratamento de validar os dados lá dentro do banco segundos antes dele ser inserido na tabela. Ou seja, você consegue fazer uma validação ali já dentro do seu servidor, dentro do seu banco de dados. É uma ação interessante utilizar dentro da Procedure esse tipo de validação. Vamos inserir mais alguns, então inserir esse. Vou colocar aqui, por exemplo, Flávia. Ela coloquei, o RG aqui. E a data de nascimento, vamos mudar o ano, que é 86. Vamos pôr dia 30 de 1 de 86. Vou grifar essa linha e vou executar. Olha lá que legal. Agora, o que ele falou para mim? Ó, Drauzio, o ID inserido é a pessoa número 2. Quer dizer, se eu estivesse cadastrando no meu sistema essa pessoa e ela estivesse na minha frente e eu quisesse passar para ela um cartãozinho, eu falar, ó, seu cartão, seu código aqui como pessoa aqui no meu sistema é a pessoa número 2, tá? Então vamos lá. Tá vendo? Então aqui eu posso inserir. Então vou inserir mais um. Olha lá, então eu vou colocar agora o Gabriel. Ó, pessoal, o Ctrl R ele oculta a janela de resultado. Ó, tá vendo? Ctrl R, se você apertar. Então agora eu vou executar a procedura de novo, passar o Gabriel com esse CPF, tudo simbólico, esses valores, né? Então eu vou grifar só ela e vou executar. Olha lá, agora ele inseriu 3. Ó. Então nesse momento eu já tenho 3 pessoas físicas dentro do banco. Então vou dar um select, vou até apagar o where aqui em cima. Apaguei, vou grifar aqui. Olha lá. Então eu tenho aqui nesse momento aqui 3 pessoas físicas cadastradas dentro do meu banco. Legal, pessoal? Então está pronta a nossa procedura de inserir pessoa física. Vou encerrar a aula por aqui e na próxima aula a gente faz a procedura de inserir pessoa jurídica. Quem já quiser tentando como tarefa de casa, ela é muito parecida, o que muda são os campos no insert de pessoa jurídica. Né? Então, se vocês quiserem tentar fazer já para ver se dá certo, na aula que vem vocês só confirmam se o que vocês fizeram bateu com a minha aula.